Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio Cruzariol, sou biólogo, sou mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Tocantins, tenho doutorado em Zoologia pelo Museu Nacional e atualmente estou fazendo pós-doutorado na Universidade Estadual do Ceará. E minha especialidade, desde o início, sempre foram as aves. Sou, portanto, ornitólogo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a coleta de aves, né? Desde a ida ao campo para conseguir o espécime até ele chegar e estar pronto para ser colocado em uma coleção científica e como ele é armazenado em uma coleção científica. Então, eu não vou entrar aqui em alguns detalhes de importância de coleta, por exemplo, né, que a gente precisaria de muito tempo, e acredito que o próprio Elidiomar vai falar com vocês sobre isso. E também não vou falar sobre legislação, né? Então, como a gente vai falar de coleta científica, é importante a gente ter toda a noção de legislação, tanto da legislação para coleta, né, quanto para coleta no sentido de abater o animal, quanto para poder coletar animais dentro de, por exemplo, unidades de conservação. É necessário uma licença especial. Se você utilizar arma de fogo, é necessário as licenças específicas para poder coletar com arma de fogo, levando em consideração toda a legislação nacional para porte de arma e etc. Então, não vou entrar nesses detalhes, ok? Então, como que, para a gente começar, por onde a gente começa, né? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma expedição de campo para conseguir espécimes para uma coleção científica, um museu, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma ida a campo, vai selecionar o local, né, a localidade, e vai fazer uma ida a campo, então, para poder coletar esses animais. Existem várias formas de se coletar aves, né? A mais antiga e importante foi a utilização das armas de fogo, que eu acabei de mencionar. As armas de fogo, ela tem uma vantagem porque ela permite que o coletor possa se locomover, né, com facilidade e rapidez dentro da região onde ele vai fazer a coleta, e ele pode explorar então facilmente diferentes tipos de ambiente num tempo muito curto, né? Ele consegue coletar com uma arma de fogo desde espécimes que podem estar lá na copa, 40 metros de altura na floresta amazônica, até um espécime que estiver no chão. Obviamente que é preciso saber manusear uma arma, entender o tamanho dos chumbos, a potência da arma que você está usando, porque você pode, por exemplo, ferir uma ave e não conseguir capturá-la, ela simplesmente vai embora. E aí isso é péssimo, pois a ave vai acabar vindo a óbito distante e vai ser um animal infelizmente perdido. Isso não deve acontecer nunca. A segunda coisa é que você pode utilizar uma arma muito potente para um animal frágil, pequeno, e acabar destruindo esse espécime, e você acaba não podendo utilizar ele de fato na coleção, e é mais um indivíduo ali perdido que você matou à toa, né? Então, mas a arma de fogo, então, ela tem essa vantagem que você pode coletar desde o menor até o maior ave, e você pode coletar em qualquer ambiente, qualquer distância e qualquer tamanho praticamente, né? Claro que não qualquer distância, porque se estiver muito longe também você não vai conseguir, né? Mas, enfim, então ela tem essa vantagem. A única desvantagem da arma de fogo é que, dependendo do tanto que feriu o animal, né, que na hora da morte dele, ele pode sangrar muito, e isso dificulta um pouco o processo de taxidermia, por exemplo. Mas isso também não é um problema muito sério, porque hoje em dia a gente consegue facilmente limpar o espécime, preparar ele como se ele nunca tivesse nem sido sujo, né? Então, arma de fogo. O segundo que atualmente muita gente tem usado, e alguns coletores até do passado utilizaram, são as armas de ar comprimido, né? A famosa espingardinha de chumbinho, que as pessoas chamam. Essa arma também tem uma vantagem muito boa, né? Porque ela é silenciosa, mas ela não consegue pegar determinados tamanhos de aves. Dependendo da região onde acertar na ave, você vai acabar ferindo ela e não conseguindo capturar, né? Mas é um instrumento muito interessante para se usar para coleta de aves. E
a mais utilizada depois da arma de fogo, eu até trouxe aqui para vocês verem, é a rede de neblina, né? Obviamente que eu não vou conseguir armar ela aqui, mas só para mostrar para vocês como que ela é, né? Nós temos de cada lado delas essas as pulseiras, né, que a gente pode chamar assim, que são é o cordãozinho que vai ser preso em nas hastes, né, das duas extremidades da rede para manter ela esticada, para manter ela armada. E ela é extremamente fina. Aqui ela está dobrada, a gente está aqui, ó. Ainda está em duas, ela está em duas. Mas ainda assim vocês podem ver que ela é bem fininha. Então quando você coloca ela na mata, aqui ela está dobrada. Eu não estou conseguindo separar. Ela é aqui, agora eu consegui. Ela é bem fininha, como vocês podem ver. E dentro de uma floresta, na sombra, por exemplo, ela fica praticamente invisível. Por isso ela é chamada rede de neblina, né? Que é basicamente impossível. A ave em voo, na velocidade, né? Ela acaba batendo e não consegue escapar. Ao longo dela existem algumas linhas e essas linhas formam bolsas, então quando a ave bate, ela não enrosca necessariamente na rede, não fica emaranhada. Algumas sim, as menores principalmente, mas basicamente elas ensacam dentro dessas bolsas da rede. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que você tem que ficar o tempo todo monitorando o local, né? Porque a ave bate, ela tem um tempo ali que ela vai permanecer tranquila, depois desse tempo ela acaba enroscando demais e às vezes vem até óbito por conta de esforço, às vezes a rede está no sol, né? Então você precisa estar sempre monitorando. A gente indica que num local de sol, área aberta, a cada 15 minutos, às vezes até menos, dependendo da temperatura e do horário do dia. E dentro da floresta a gente pode dar aí um intervalinho de 15, 20, até 30 minutos, dependendo do quanto de ave está batendo naquele dia. Vai da experiência também do pesquisador. A vantagem é que você pode capturar aves que às vezes estão em silêncio naquela época do ano, que portanto você não encontraria, né, para poder abatê-la com a arma de fogo, por exemplo. Então a rede permite que você capture aves que estão em silêncio, elas vão transitar pela área da rede e você acaba capturando. A outra vantagem é que você vai acabar pegando vários indivíduos de várias espécies e você pode selecionar aquelas que você quer para coleção e aquelas que você não quer para coleção, né? Lembrando que tem todo o esforço de levar as redes, levar as hastes, né? Isso exige um número de pessoas e de tempo muito maior do que uma arma de fogo, por exemplo. Mas você consegue obter espécimes perfeitos porque as aves caem vivas, né? E aí a gente já vai falar na sequência que é como abater então esses animais. E também existem outros métodos de captura, como laço, visgo, né? Visgo a gente, na verdade eu acho que é até proibido pela legislação, não tenho certeza. Mas no passado era utilizado o visgo, né? Que é você passa no poleiro, a ave quando pousa ela fica presa ali. A gente não recomenda até porque o visgo gruda na pena, acaba destruindo todo o espécime. Mas existem várias outras armadilhas. Por exemplo, se você quer capturar gaviões, você tem armadilhas específicas para capturar gaviões. Se você quer capturar beija-flores, existem técnicas específicas para capturar beija-flores. E por aí vai. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para ficar falando. Quando a ave está viva, existe uma técnica, eu estou aqui com o Martim Pescador, chama Chloroceridae americana. Ele é uma fêmea, né? E imagina que essa ave está viva e caiu na rede. E o método de abater uma ave de pequeno porte na rede, que caiu na rede, a gente utiliza a compressão torácica, né? Então, aqui um exemplo. Embaixo da asa da ave tem as costelas, né? E a gente faz uma compressão dos dois lados dessa costela, utiliza um dedo para travar bem aqui na fúrcula e o ideal é sempre utilizar a outra mão segurando o máximo possível para a ave não se debater e acabar que muitas penas saiam do corpo dela, né? Então a gente usa compressão torácica. Isso aqui faz com que a ave pare de respirar e em poucos segundos ela venha a óbito. É considerado hoje uma das principais e mais eficientes técnicas de se coletar aves. E vários trabalhos já têm demonstrado que é a forma
que a ave acaba sofrendo menos, né? Aves maiores, isso não dá para ser feito, né? E aves que mergulham, né? Porque elas têm uma capacidade de segurar o oxigênio muito grande. Então essas técnicas não são utilizadas. Aí pode ser utilizado, por exemplo, o éter, outros tipos de químicos voláteis, e em alguns casos até mesmo o anestésico. Só que anestésico, grande parte deles não são permitidos para biólogos, aí é necessário ter um veterinário no campo para utilizar. Ok, abatemos a ave, temos a ave em mãos. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar então os dados desta ave. O espécime, ele possui em uma coleção um valor diretamente relacionado à quantidade de informações que nós coletamos dela no campo, na natureza. Quanto mais informações, mais pessoas podem trabalhar com esse animal, e a tendência é que esse espécime bem preparado, uma taxidermia bem feita em uma coleção, ele pode durar mais do que 1000 anos tranquilamente, né? Nós já temos hoje espécimes com mais de 300 anos que praticamente não sofreu nenhum tipo de deterioração. Então a gente pode estimar tranquilamente que um espécime bem preservado ficará tranquilamente aí mais de 1000 anos em coleções. Então a gente vê a importância da coleta e a importância também que a gente está tirando a vida de um animal, né? Se a gente está tirando a vida de um animal, obviamente que a gente tem que aproveitar ele ao máximo para a ciência, ok? Então, para aves, o animal acabou de morrer. A primeira coisa que a gente faz é pegar as colorações das partes nuas que a gente fala. O que seriam as partes nuas? O bico, a coloração do bico. Lembrando que a gente tem maxila e mandíbula. Deixa eu abrir aqui o biquinho dele. Aqui, ó. Nós temos a maxila em cima e a mandíbula embaixo. E às vezes a cor, conforme a espécie de ave, essa cor varia. Então nós temos que anotar. Hoje em dia é muito fácil a gente poder, por exemplo, tirar fotos, né? A coloração da íris, aqui a ave está fechada, porque esse espécime estava congelado, né? As cores já foram anotadas. Mas a gente precisa pegar então a coloração da íris, que essa cor se perde poucos segundos, poucos minutos, às vezes poucos segundos mesmo após a ave vir a óbito, a circulação para e essa coloração se perde. E a coloração do tarso. Essas três são as principais: bico, íris, tarso. Algumas aves possuem a área sem penas, seja na cabeça, né? Então, normalmente é na cabeça. E isso é importante de ser anotado também, né? Se tiver outras áreas que seja só de pele, que a gente veja que essa cor provavelmente vai se perder, né? Como, por exemplo, o anel perioftálmico, que é uma área de pele ao redor da íris, né? Ao redor do olho. Essa pelezinha às vezes tem uma coloração bem chamativa e que a ave, quando morre, logo perde essa cor também. Então, primeira coisa que nós fazemos nas aves é pegar as anotações da coloração das partes nuas. As outras informações tão importantes quanto, e que isso todo espécime inevitavelmente deveria ter, é a data, obviamente, que você coletou esse animal, a localidade onde você coletou esse animal. E aves, o processo de taxidermia, ele acaba se perdendo algumas medidas, né? Então, uma delas é o comprimento total, que vai da ponta do bico à ponta da cauda, com a ave deitada, então, assim, decúbito dorsal, né? Essa medida se perde com a taxidermia, então a gente precisa pegar ela antes do processo de taxidermia. Pode ser depois do congelamento? Pode. Caso você vá congelar o animal igual esse aqui, para depois ele ser taxidermizado, pode tirar essa medida depois? Pode, mas o ideal é que se tire antes. Outra medida que se perde é a envergadura, ou seja, a distância, a medida que tem de uma ponta da asa até a outra. Essa envergadura também não tem como se tirar depois com o espécime taxidermizado. E o peso? O peso deve sempre ser tirado antes do congelamento, porque o congelamento tende a desidratar o espécime e esse peso vai ser modificado. Dependendo do tamanho da ave, às vezes o peso não muda muito, mas dependendo do tamanho da ave, dependendo de quanto tempo vai ficar congelado, né, essa informação é perdida.
Então, ok, data, localidade, peso, coloração das partes nuas, comprimento total e envergadura. Você pode tomar várias outras informações, eu vou deixar alguns trabalhos com o Elidiomar, né? E aí ele pode passar para vocês, mas esses são os principais, ok? Como eu disse, vários outros são tão importantes. Para a ave, por exemplo, a voz é muito importante, né? Existe o gênero Elenia, que são aves praticamente idênticas, mas que possuem vozes completamente distintas. Então, se você puder gravar o animal antes de abater, você pode pegar esse canto e associar ao espécime. Então, além desse espécime contribuir com a morfologia, você terá ali o comportamento vocal dele associado, então, e isso é extremamente importante. Aí você pode anotar o ambiente que ele estava, você pode anotar se ele estava sozinho, em bando, se ele estava na copa, no solo, se tinha ninho, por exemplo, e por aí vai, ok? Então, uma coisa muito importante do campo é evitar de coletar muito, né? As licenças, elas possuem um número X de indivíduos que você pode abater, ok? Mas às vezes no primeiro dia você vai para campo e você cai, sei lá, 30 aves na rede. Você vai abater 30 aves, você vai ter pessoal para taxidermizar esses 30 aves. Você vai conseguir pegar todas as informações cuidadosamente e direitinho de 30 aves. Então às vezes é melhor coletar menos, com mais informações, com informações tiradas de forma bem cuidadosa, do que matar um monte de animais e acabar não tendo informações completas. Às vezes rola até de ter confusões de anotações, né? Essas informações todas, logo no campo, a gente vai ter uma etiqueta, que é a etiqueta de campo, né? Que é diferente da etiqueta que vai ficar no espécime depois nas coleções. Essa etiqueta de campo, ela pode ficar para sempre ou não no espécime. É indicado que sempre fica associado ao espécime, pois quem coletou às vezes é uma pessoa que foi para campo, e quem vai fazer a etiqueta final e colocar numa coleção, depois no museu, a etiqueta de tombamento do espécime mesmo, às vezes é outra pessoa. Então, se indica que mantenha sempre a etiqueta de campo associada ao espécime. Então, a gente costuma amarrar a etiqueta no tarso do animal, seria aqui, ok? Eu não vou fazer isso agora, mas seria basicamente aqui, ó. E essa etiqueta então acompanharia o espécime para o resto do todo sempre. Ok, etiqueta de campo, essas anotações todas que eu falei, né? Data, peso, coloração da parte nua, tudo está aqui nessa etiqueta, que estará então associada ao espécime, ok? Como aí a gente está no campo, abatemos a ave, temos a ave com todas as informações aqui na etiqueta, e agora a gente precisa voltar, ir para um laboratório, para um museu, para onde for, para poder preparar esse animal. Como transportar esse animal? A primeira coisa que a gente vai fazer antes de colocar ele em algum local para transportar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um pouquinho de algodão e vamos inserir no bico da ave. A gente pode utilizar aqui uma pinça, e aqui, olha só, a gente coloca, insere esse algodão aqui, ó, no bico da ave. Isso vai evitar com que o espécime, por exemplo, ao longo do trajeto, né, ao longo das caminhadas, por exemplo, da mata, etc., ele possa regurgitar algum conteúdo, né, estomacal, do papo, enfim, e isso pode acabar melando toda a plumagem e vai dificultar demais na hora da taxidermia. Quanto mais limpo o espécime tiver na hora da taxidermia, melhor, né? Então a gente coloca isso. Algumas pessoas também inserem na cloaca. Eu não vou inserir aqui porque esse espécime já está. Então você pode colocar na cloaca também. Principalmente os animais que foram abatidos com tiro. A gente faz uma limpezinha prévia, né? Tira o máximo de sangue que tiver e tampa todos esses orifícios. Ok, tampamos a ave, colocamos algodão, limpamos, tiramos sangue caso tenha. E aí nós vamos preparar um cone que é para transportar
esse espécime de uma maneira bem perfeita para que ele não tenha problema nas penas. Então, como que a gente faz esse cone? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu seguro, né? Isso aqui é uma folha sulfite, uma folha A4. Eu seguro numa das pontas e pela a parte mais longa, né? Aqui da folha de sulfite, eu seguro um lado e o outro lado eu vou enrolando. Olha só, fazendo realmente um cone. Deixa eu chegar aqui mais perto, não sei se eu estou conseguindo mostrar muito bem. Aqui, ó. Você vai fazer um cone, ó. Um cone, tá vendo? Dentro desse cone, nós vamos inserir a ave, então, com etiqueta, né? Esse aqui está sem etiqueta, que eu vou fazer a etiquetinha dele daqui a pouco. Mas a gente sempre insere a ave, então, dentro desse cone, com o bico virado para baixo. Isso vai fazer com que todas as penas da ave se mantenham no local. A gente vem aqui e coloca ele aqui dentro. Dá uma pequena dobradinha aqui na frente para que o cone não desfaça. A gente vai dobrar para ele não ocupar muito espaço. Olha aqui, ó. A ave está aqui perfeitamente, tomando cuidado para nunca quebrar o rabo, né? O rabo dele está aqui, exatamente perfeito. A gente tem esse papel mais duro, segurando para não ter perigo de quebrar. E o ideal é que a gente sempre coloque, antes de colocar no freezer ou na mochila, ou qualquer coisa assim, dentro de um saco plástico. Isso é muito importante para quem vai fazer coleta, por exemplo, de parasitas, né? De ectoparasitas, no caso, que eles ficam na pena. E quando a gente individualiza cada espécime dentro de um saquinho, isso evita com que parasitas e diferentes espécimes possam, quando a ave morre, né, eles vão começar a procurar para sair dali, né, para eles já não tem mais interesse em ficar naquele animal, eles precisam sair e aí acaba tendo uma mistura de diferentes parasitas e diferentes espécies de aves. E isso aí gera resultados completamente falsos para quem estuda, então, os ectoparasitas. Então, a gente individualiza sempre o espécime. Ok, aqui tem um. Se a gente quiser identificar pelo número de campo, pelo nome da espécie, a gente pode identificar isso aqui e ele, então, vai ser levado para o laboratório. Caso você esteja no campo, esse espécime não precisa nem passar por isso, a não ser que esteja longe, obviamente, do local onde ele será processado. Mas caso ele já vá ser processado, ele simplesmente vai direto para a taxidermia. Caso contrário, ele vai passar por esse procedimento, chega no laboratório, ou vai direto para a taxidermia, ou outros tipos de preparações, né? Que pode ser, por exemplo, preparação de esqueleto, preparação vai o espécime inteiro para o meio líquido, né? Para fazer coleção anatômica completa. Enfim, esse é o jeito correto de acondicionar. Por vezes, a coleta é realizada em locais onde não se tem internet, onde não se tem energia elétrica. E esse é um problema, porque você não vai ter freezer para congelar. E às vezes você faz uma coleta que você não vai ter tempo ou pessoal para preparar esse material, né? Então você precisa levar os espécimes desse local que você está sem energia elétrica para o museu para onde você for preparar. E às vezes você vai ficar 10, 15 dias nesse local. Como fazer para poder utilizar esses espécimes para fazer taxidermia depois? Existe um líquido químico, né? Uma preparação, na verdade, de vários elementos, mas ele chama fenoxetol. O fenoxetol é um líquido, imagine que fosse um formol, mas não é um formol, que você vai injetar dentro do espécime o máximo que você conseguir do fenoxetol e depois colocar ele dentro de um tamborzinho com esse líquido e o espécime então vai ficar ali até o dia do processamento dele na taxidermia. E aí ele vai ter que passar por uma lavagem, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. Só para dizer que existem formas de se poder tirar a pele depois, trazendo esse animal do campo, né? Sem que você tenha aí uma forma, um jeito de poder congelar esses espécimes. Ok.
Então você pode, quando você for preparar, você pode fazer ou taxidermia, ou esqueleto, ou peças anatômicas completo e meio líquido e etc. No caso do fenoxetol, se você for fazer esse transporte, você primeiro de tudo precisa fazer a coleta do tecido, né? Para poder ter as informações genéticas desse animal, desse indivíduo. Isso é muito importante atualmente, né? Então, você tem essa ave aqui, antes dela ser taxidermizada, ela pode ser congelada, não tem problema. Na hora da taxidermia, ela pode ser tirado o tecido. No entanto, se você for injetar formol ou for colocar em meio líquido, como fenoxetol ou no álcool, enfim, você precisa, antes de tudo, tirar o tecido. Então, digamos que esse espécime aqui vai para a taxidermia. Na hora da taxidermia, nós vamos então coletar uma amostra que a gente tira do peito do animal, né? Na hora que a gente for fazer a taxidermia, a gente faz um cortezinho da taxidermia e ali mesmo a gente já pode tirar um pedaço de tecido. Lembrando de sempre utilizar, seja uma gilete ou seja o próprio bisturi, sempre trocar de lâmina. Não pode tirar tecido com a mesma lâmina de dois indivíduos, contamina completamente a amostra, ok? Que mais que a gente tem que falar aqui? Então, foi para taxidermia. Esse já é um animal taxidermizado. Ele foi taxidermizado. Não vou, obviamente, falar de taxidermia aqui porque a gente não tem tempo. Então, esse animal já está taxidermizado. Aqui a gente já tem a etiqueta definitiva, onde ele traz o número de tombo, todo o procedimento de coleções, né, de tombamento de espécimes em coleções. A sexagem em aves, muitas aves possuem dimorfismo sexual, né? Esse aqui, por exemplo, é uma fêmea, eu sei porque não tem o marrom que o macho teria. No entanto, essa sexagem, que é por morfologia, ela é diferente da sexagem que deve ser feita diretamente pela análise das gônadas, porque isso... algumas aves, por exemplo, fêmeas que ficam muito velhas e têm deficiências hormonais, elas podem, por exemplo, adquirir a plumagem de macho. Então, são fêmeas com plumagem de macho, mas, no entanto, uma análise das gônadas, isso daí você elimina qualquer tipo de problema e poderá ver o ovário da fêmea ou os testículos do macho. Isso é importante também de se medir. Você mede o tamanho dos testículos, o tamanho do ovário e você pode inferir se aquela ave estava em período reprodutivo ou não. Para aves isso é uma informação muito importante. Outra coisa é conteúdo estomacal, né? Você pode fazer uma análise de conteúdo estomacal ou simplesmente você pega essa carcaça toda e mantém ela, né? Esse aqui é um espécime taxidermizado, mas ele pode ter toda a carcaça dele mantida em uma coleção líquida. Então, se a pessoa vem, analisa a pele, mas quer analisar outras características, seja osteológicas, seja muscular, seja de endoparasitas, enfim, você vai ter aquela amostra preservada numa coleção. Lembrando de sempre associar os números. Se você tem o número tombo desse espécime, a carcaça vai ter que ter uma correlação direta com esse indivíduo aqui, para nunca ter problema de se perder essa informação. Ok? Então nós temos praticamente o processo todo, né? Fomos para campo, coletamos o espécime, pegamos as informações do espécime, como acondicionar, transportar e o que fazer. No caso aqui, eu estou dando um exemplo da taxidermia, mas poderia ser, como eu disse, meio líquido, osteologia e etc. Bom, o final então é a rotulagem final, que aqui vai ter todas as informações, como por exemplo, coletor, isso é muito importante, que eu esqueci de dizer, na etiqueta de campo, ter o nome do coletor. Isso vai facilitar tanto para questões históricas, para saber aonde aquela pessoa, aquele pesquisador andou ao longo da vida, naquela expedição. Isso ajuda a identificar erros de data, de localidade, bem como isso pode ser tirado uma dúvida. Por exemplo, eu fiz a coleta, mas outra pessoa que vai fazer a taxidermia. Aí ele pega a minha etiqueta de campo e ele fala, nossa, não estou entendendo essa letra. Marco, o que está escrito aqui? Ele sabe que foi eu porque está meu nome como coletor, ok? E aqui então a gente tem a etiqueta final,
que serão todas as informações do espécime do campo, né, da etiqueta de campo, mais as informações tiradas durante o processo da taxidermia, como eu mencionei, a sexagem através de análise de gônada e etc. E também terá uma numeração que será única para cada espécime. Agora a gente vai dar uma olhadinha como que esses animais são acondicionados em coleções, né? Aqui a gente tem um armário, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Não consegui, mas não tem problema. Aqui nós temos um armário com uma coleção científica de aves, né? Então eles são separados por classificação, inicia normalmente com os tinamide, com a família da ema, que é os reide, e aí vai descendo até os passeriformes, mas isso vai depender de cada curador. Então as aves, né, as peles científicas, elas ficam deitadas em decúbito dorsal também, e aqui elas ficam acondicionadas dentro de um armário, dentro das gavetas, onde elas estão longe da luz e da poeira, e nós inserimos, a única coisa que a gente insere nessas gavetas são naftalinas, para poder manter esses animais preservados. Aqui um exemplo de aves menores, a gente coloca dentro de caixinha, que isso evita com que o animal possa sair, por exemplo, rolando, né, pela gaveta e destruir. O espécime, normalmente a gente indica que tenha esse palitinho, né, na hora da taxidermia, o taxidermista ele faz o boneco com esse palitinho, e a gente então pode analisar toda a ave sem precisar tocar de fato nas penas. Isso evita muito que a ave venha, as penas, enfim, o espécime se deteriore ao longo do tempo. Então esse palitinho aqui auxilia muito no manuseio e preservação do espécime. Bem, pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que deu para ter uma ideia. Para aprender tudo de fato, a gente precisaria fazer um curso completo, fazer uma aula de taxidermia, ir para campo de fato fazer essas técnicas todas na prática, mas eu acho que é isso. Espero que tenha dado para ter uma noção geral aí de como que é o nosso trabalho aqui, né? E as coleções científicas, então, é uma das mais importantes contribuições que o biólogo pode fazer, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo, né? De perda de fauna e flora tão acelerada. Nós somos, infelizmente, as últimas pessoas a estarem vendo muitos animais e plantas em determinadas localidades que no futuro certamente não terão mais, ok? Muito obrigado e boa aula para vocês.